O Brasil tem uma herança histórica de racismo muito grande. Durante o período da escravidão foi construída uma ideia de que o povo negro nem humano era. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura. E mesmo após mais de 130 anos, as marcas daquele tempo ainda são visíveis atualmente. A população negra é formada por pessoas pretas e pardas e correspondem a mais de 55% da sociedade do país, segundo os dados do IBGE de 2018. E mesmo sendo a maioria das pessoas que vivem aqui, os negros continuam sendo vítimas de racismo diariamente, sendo também as pessoas menos favorecidas do meio social. Infelizmente, isso acontece, não só em relação ao que a gente fala sobre pessoas de raça negra, mas em questão de saber que nós somos um país miscigenado e não somente pessoas negras sofrem racismo. Segundo Rita Isaac, diretora de Direito de Minorias das Organizações das Nações Unidas, a ONU, a pobreza no Brasil aumentou entre 2016 e 2017, sendo que a população negra é a mais prejudicada. Para se ter uma ideia, no ano de 2017, o salário em média do negro no Brasil era de um pouco mais de R$ 1.500, enquanto que o branco recebia mais de R$ 2.600. Na região Nordeste, a situação também é desigual. Os brancos ganhavam, em 2016, mais de 75% em comparação ao ganho dos negros. Na Paraíba, o cenário é pior. Os brancos recebiam, em média, 78% a mais do que os negros, uma diferença de R$ 426,60. Em relação aos analfabetos, os negros também são a maioria. Dos quase 12 milhões de analfabetos com até 15 anos ou mais, no ano de 2017, 73% deles eram negros. E dos quase 6 milhões de idosos sem escolaridade, 70% eram pretos e pardos. Já dos 4,7 milhões de desalentados brasileiros em 2018, 73% eram pessoas negras. Nós somos biologicamente igual, mas socialmente foi construído essa inferioridade. Socialmente foi construído esse racismo, né? Essa sobreposição de uma raça sobre a outra. Existe um racismo no Brasil porque não tem como combater o racismo sem reconhecer que esse racismo, ele existe. Fizemos um questionário e disponibilizamos online para pessoas residentes na Paraíba e participaram mais de 240 pessoas. 82% delas afirmaram já terem presenciado cenas de racismo, 64% disseram que os negros são menos favorecidos e quase 80% responderam que a população negra recebe tratamento diferenciado. Carol foi uma das muitas vítimas de racismo. Eu era perseguida na escola desde os 9 anos, já era perseguida, eu apanhava, eu levava xingamento pelos meus colegas e passei isso até os 17, que foi o último ano do meu ensino médio. E daí tinha uma amiga e ela começou a me empoderar, dizer que eu não precisava fazer isso, e aí eu fui vendo que outras pessoas também passavam por isso. E depois eu fui me aceitando, fui me amando e sem me importar com o que falem. Segundo essa psicóloga, a pessoa que pratica racismo não admite que é preconceituosa. Quando ela pratica o racismo, ela já está se sentindo superior, né? E geralmente são pessoas onde não admitem, né, que o nosso país foi um país e é um país de miscigenação. E daí é como se deletasse realmente esse lado histórico e real que perpassa pelo nosso país. Para a advogada Amanda Agra, é importante diferenciar o racismo da injúria racial. Ela também fala sobre a pena para o acusado. Existe uma diferenciação entre o que a gente fala e considera racismo e o que seria injúria racial. O racismo ele trata-se mais pela coletividade. Já a injúria racial é mais sobre a dignidade da pessoa. Então, quando ofende a honra e a dignidade da pessoa, ele é regido pela a questão do Código Penal no que a gente chama de injúria racial. No caso de crime de racismo, são penas de reclusão de 2 a 5 anos. Já no caso da injúria racial, a gente tem a pena de reclusão também, só que um período menor, que é de 1 a 3 anos. O Brasil é um país que ele é racista e a gente, como ser humano, como cidadão, eu como advogada, temos que ter esse cuidado de saber identificar e saber combater.